Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, neste vídeo vamos falar um pouco sobre os hábitos e como os nossos hábitos influenciam diretamente na saúde da nossa coluna. Então, pessoal, alguns hábitos são essenciais para uma saúde do nosso corpo no geral, para que o metabolismo, para que os sistemas do nosso corpo funcionem adequadamente da melhor maneira possível. Então, hábitos como dormir bem vai permitir com que o nosso corpo, através do nosso metabolismo, ele tenha uma função reparadora em cima das nossas células. Então, aqueles tecidos que foram sobrecarregados, que foram utilizados, que precisam de regeneração, que precisam que chegue sangue, que precisa que chegue nutriente, que precisa que sejam reparados, todos aqueles tecidos que estão expostos, que estão sendo utilizados pelo nosso corpo durante o dia a dia. Então, quando a gente chega na fase profunda do nosso sono, é o melhor momento do nosso corpo reparar os nossos tecidos, do nosso corpo levar esses nutrientes através do sangue para essas células, para esses tecidos que precisam ser recuperados, que precisam ser regenerados. Então, quando o indivíduo tem um sono leve, um sono que não consegue ser profundo, um sono que acorda a todo instante, que dorme preocupado, que acorda estressado, aquele indivíduo que acorda cansado no outro dia, aquela noite não foi suficiente para o corpo regenerar e reparar aqueles tecidos que precisam ser regenerados. Então é um indivíduo que vai ter uma cicatrização, uma reparação tecidual natural para acontecer todo dia prejudicada. Então é esse tecido que acaba que, como não consegue recuperar essas células que precisam ser regeneradas, possivelmente possa ter microlesões. E essas lesões ou microlesões que não conseguem ser reparadas no dia após dia, repetidas vezes, acaba entrando num processo de cronificação, porque o corpo não consegue ter a capacidade de recuperar, de regenerar esse tecido. Então é um paciente que começa a ficar crônico, aquela cicatrização de tal tecido não acontece, ele começa a sentir dor, o que era um pontinho vai virando uma cascata, vai virando uma bola de neve. Então cada vez mais uma dor que era menor, e o paciente que dorme mal, que acorda cansado, que não consegue ter essa reparação na fase profunda do sono, nessa fase mais satisfatória, acaba que esse paciente fica crônico. Então aquela lesão que era alguma coisa mínima começa a alcançar estados maiores, começa a aumentar de tamanho, essa dor começa a amplificar, começa a atingir mais áreas, mais tecidos são lesados, a inflamação aumenta, a captação de dor começa o paciente perceber essa dor, uma dor já num estágio maior, ele já começa a considerar, e o sistema nervoso central dele, amplificar esse estado de dor, esse sinal de dor já começa a ser muito maior do que no início. Porque um dos fatores principais é o não acontecimento do sono reparador, um sono capaz de regenerar. Então o paciente que dorme mal, que acorda cansado, preocupado, que dorme pouco, ele não consegue ter uma reparação satisfatória. Então esse paciente tem grandes chances de cronificar. E se tratando de coluna, é muito comum a gente pegar indivíduos que têm uma coluna que naturalmente o corpo seria capaz de recuperar, tendo boas noites de sono, assim como outros fatores, é claro, como nutrição, hábitos de vida, mas o sono é um paciente que às vezes a gente pega essa coluna que o paciente teria totais condições de reparar essa coluna, mas não consegue, e um dos fatores mais importantes é não acontecer um sono de um modo satisfatório. Então esse paciente começa, o que era pouco, começa a sensibilizar mais, começa a ficar mais sensível a essa coluna, essa inflamação aumenta, essa percepção de dor aumenta, e tudo começa a cada vez gerar uma cascata de coisas negativas. E aí cada vez mais o paciente vai se bloqueando, vai tendo limitações, e aí é uma coisa atrás da outra, até gerar no ponto que o paciente trava, no paciente que tem
tensões no local, em locais da coluna, que acabam podendo ter compressões nervosas, contribuindo para isso, acaba tendo sobrecarga, acaba bloqueando determinadas estruturas da coluna e sobrecarregando outras, acaba tendo aumento de inflamação, e tudo isso quando tem tensões, quando tem processo de hipermobilidades, que tem processo de desgastes, de sobrecarga, já existe um processo inflamatório. E quando existe esse processo inflamatório que também não consegue recuperar, a chance, como eu falei, desse paciente começar a cronificar e cada vez ter mais dificuldade de cicatrizar, trazendo agora para a coluna. Então, é um paciente que provavelmente pode ter um estresse ligamentar, uma inflamação, um pensamento nervoso, começa a ter alguma compressão discal que começa a amplificar essa dor, o paciente percebe essa dor de modo muito maior do que poderia ser. Então, assim, a fase do sono é muito importante para a reparação tecidual. Então, um dos hábitos que eu preciso que vocês tenham consciência e mude isso na vida de vocês é dormir melhor. Então, uma das dicas é o quê? O indivíduo que se exercita, que faz alguma atividade física, ele vai chegar mais cansado em casa, vai conseguir dormir melhor. Ter um sono mais profundo porque vai estar mais cansado. O indivíduo que se deita e não mexe em celular, não fica com aquela luz branca próximo ao olho, vai ser um indivíduo que vai dormir melhor. Então, são coisas, são pequenos detalhes que a gente muda, que a gente vai ajustando para que esse indivíduo tenha um sono mais reparador, mais profundo e consiga descansar de modo mais satisfatório, fazendo com que o corpo tenha mais capacidade e condições de fazer as reparações teciduais necessárias e o paciente que tem um leve problema não torne esse problema um problema gigantesco futuramente. E os que já têm um problema maior, com mais sensibilidade de dor, com um estágio mais problemático, digamos assim, o sono também vai ser um dos principais fatores que a gente vai começar a fazer o caminho oposto. Então a gente vai começar a ajustar o sono para que o corpo dê condições de reparar essas dores que estão aumentadas nesse paciente, essas patologias que estão incomodando um pouco mais nesse paciente. Então o sono vai ser um dos primeiros fatores que a gente vai mudar para que esse corpo tenha condições de recuperar, de regenerar esses tecidos e ele interrompa esse ciclo de inflamações, de dores e desconfortos. Então o sono vai ser essencial para dar seguimento ao nosso tratamento e colher resultados positivos. Um abraço e até o próximo vídeo.